Olá para você que está aqui para assistir o 7º episódio do Pode Empreender, o podcast do programa Empreender. Vamos aos recados iniciais para a gente iniciar. Hoje temos 2 convidados, né? Meu nome é Júnior Marcon, estou diretor do programa Empreender, na gestão da presidente Ana Sati. Também sou membro do núcleo de contadores. O objetivo do Pode Empreender é desenvolver lideranças, fortalecer os setores representantes pelo núcleo e fomentar o empreendedorismo. Hoje os nossos convidados são Kelly Conchon, conselheira do Núcleo de Tradutores, e Alexandre Raposo, conselheiro do Núcleo de Advogados, o Advocare. Então vou falar rapidinho o que é o Empreender. O Empreender é um programa de nível nacional, esse modelo que é importado das câmaras técnicas da Alemanha, consiste em dividir as empresas por núcleos. O nosso programa Empreender, o primeiro núcleo do nosso programa Empreender aqui em Maringá foi criado no ano de 2000. Então esse ano aí o nosso programa completa 24 anos, inclusive a gente vai ter o aniversário aí do programa Empreender no próximo mês, 24 anos. Quem quiser convite, só ir na Sim, que vocês vão conseguir. E quem também quiser patrocinar esse evento, também tem cotas de patrocínio disponível. Só procurar o pessoal da Sim para que a gente possa proporcionar aí esse patrocínio para você no aniversário. Então, hoje, o programa Empreender da Sim, ele conta com 85 núcleos e mais de 1.200 empresas que fazem parte aí desse grande programa. O maior programa Empreender está dentro da Sim. E 2 desses núcleos estão aqui. Então, vou já apresentar para vocês. Vamos começar aqui falando com a Kelly, que é do núcleo de tradutores. Isso mesmo, Júnior. Bem-vinda. Obrigada. Sou Kelly Conchon, então, do Núcleo de Tradutores e Intérpretes. Já estou uniformizada aqui hoje. Aí sim, ó. É um prazer estar aqui falando sobre associativismo, sobre empreendedorismo, que é algo que realmente eu acredito ser muito importante para nós, tradutores, advogados. E eu, então, sou tradutora pública, intérprete comercial, esse é o nome formal da tradutora juramentada em língua inglesa. Eu sou também advogada na área de Direito Internacional, sou mestre em Direito. E a minha primeira formação, Júnior, não é na área. Eu sou formada em Secretariado Executivo Trilingue. Fiz pós-graduação em Ensino e Tradução de Língua Inglesa. Atuei como professora e tradutora por 18 anos. Aí sim fui para a área jurídica e para a questão de interpretação e tradução. Estamos aí. Na verdade, é uma grande carreira já, né? E Enfim. também aqui o Alexandre Raposo, ele também é do núcleo da Sim, do núcleo de advogados, o Advocare. Alexandre, seja bem-vindo, se apresente. Muito obrigado, Júnior. Boa tarde, Kelly. Eu faço parte do núcleo dos advogados de Maringá. Hoje eu estou como coordenador, já é o meu 2º mandato. E eu tenho um escritório que leva o meu nome. Atuo há 15 anos aqui em Maringá, na área do direito empresarial, tributário, do agronegócio e algumas demandas do direito internacional. A minha formação é direito, administração, tenho pós-graduação em direito empresarial e direito ambiental. Bacana. Então eu vou começar já fazendo as perguntas, porque nós temos bastante pergunta aqui hoje sobre esse tema que, assim, eu confesso que para mim tem bastante coisa de novidade para mim mesmo aqui, estudando para a gente conversar sobre esse podcast, sobre tradução, o direito internacional, tem bastante coisa legal. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho, tem uma pergunta mais específica, a gente falar sobre empreendedorismo também, sobre o núcleo, né? Alexandre, com o crescimento de Maringá como polo de eventos globais, especialmente a gente contando aí com a estrutura do aeroporto agora que é internacional, né? Como o núcleo de advogados ele tem se preparado assim, para essas demandas que com certeza vão ser crescentes aí na área internacional, também com relação a outras demandas, com relação a serviços e considerando o contexto de internacionalização também da cidade de Maringá, aí, com esse crescente, aí, principalmente com o aeroporto aí, que muda bastante, né? Bom,
Falando especificamente do núcleo, no núcleo nós temos vários escritórios de advocacia. Hoje nós temos 25 associados, salvo engano, de diversas áreas, né? E essa demanda que você acabou de falar, a internacionalização do aeroporto, realmente vai trazer várias demandas. Por quê? As empresas vêm para Maringá para ficar mais próxima do aeroporto, o pessoal local já precisa de escritórios de direito trabalhista, direito empresarial, a parte tributária, a parte internacional. E no núcleo nós temos lá N escritórios desde pequeno porte a grande porte que são associados. Então eles estão preparados para receber e processar qualquer demanda que for necessária na área do direito. Bacana, Alexandre. Então, a gente vê muito isso na SIM, né? A gente tem vários núcleos e tem núcleos que têm essa característica de ter desde do pequeno empresário até o empresário maior, e você acaba se juntando ali e atendendo as várias demandas que a gente tem aí com relação a vários pleitos dentro de Maringá e também Brasil afora e internacional, que também é do tema que a gente vai falar bastante aqui. Para Kelly, sobre o núcleo de tradutores. Com a expansão dos negócios internacionais em Maringá, especialmente como setores de indústria, do agro, comércio, como o núcleo de tradutores tem contribuído para atender essa demanda crescente de traduções especializadas. Aí nós estamos falando tanto de tradução jurídica, juramentada. Quais são os principais desafios que o núcleo de tradutores enfrenta para garantir que esses documentos sejam fidedignos e aceitos em negociações internacionais? Legal, Júnior. Essa é uma pergunta muito importante. Eu vou voltar até um pouco a ela. A origem do nosso núcleo, né? Por quê? Porque o tradutor, ele é uma pessoa muito sozinha, na realidade. Você está lá no computador, trabalhando, né? E eu acredito muito no associativismo, no cooperativismo. E já fazia parte da SIM há muito tempo, inclusive em outros núcleos do programa Empreender. E conversando com a nossa consultora, que é a Ana, né? Falei, Ana, por que a gente também não forma um núcleo de tradutores e intérpretes? Porque para alavancar o negócio internacional, a globalização em Maringá, inclusive da nossa associação comercial, você precisa ter tradutores especializados, intérpretes. E ela aceitou, a diretoria do Empreender falou, não, interessante, porque realmente nós temos essa necessidade de ter profissionais qualificados. Na realidade, nós temos profissionais qualificados, mas não são conhecidos, né? Então, hoje no núcleo, nós temos tradutores ou intérpretes de língua inglesa, espanhola, francesa, árabe, mandarim, alemão, que são idiomas, por exemplo, o mandarim, que ajuda muito nas negociações internacionais, inclusive com órgãos públicos e outras situações. Então, nós criamos um núcleo com a ideia justamente de aperfeiçoamento profissional. Então, nós nos reunimos, nós temos capacitação, fazemos cursos para que nós possamos atender essa demanda com uma qualificação melhor e também fazer networking com os empresários. Então, o núcleo foi criado há 2 anos e há 2 anos nós nos preparamos para atender essa demanda, para atender os empresários, fazendo cursos, participando de reuniões, indo em outros núcleos, buscando fora em eventos, para que realmente Maringá possa se destacar. Nós temos um objetivo, o nosso objetivo realmente é fomentar a internacionalização, a parte linguística da cidade, mas um outro detalhe, Júnior, que é importante, nosso núcleo. Nós também queremos garantir acessibilidade linguística. Isso é então, diferente. Eu não posso falar internacionalização se eu não tenho acessibilidade linguística. Então, eu preciso do intérprete de sinais que nós temos no nosso núcleo também tem. Olha que legal. Intérprete de sinais. Nós precisamos, vou fomentar a internacionalização, a globalização da empresa, eu preciso, então, traduzir um site, as placas da cidade, eu preciso ter essa acessibilidade linguística para que negócios sejam realizados. Olha que interessante, eu particularmente estava pensando em núcleo de tradutores somente da tradução mais comum que a gente fala, né? Por exemplo, inglês ou espanhol, hoje a China também, né? Que é o grande polo de venda aí, mas a gente vê que o núcleo ele atende várias línguas, né? Inclusive essa questão que você comentou aí da inclusão e tudo mais.
Legal. E hoje a gente vai falar bastante sobre o próprio negócio, né? Como gerar negócio, como a tradução, o núcleo de tradutores e a advocacia, e principalmente o direito internacional, como que ele gera esses negócios, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta assim: qual que é a diferença entre a tradução jurídica e a tradução juramentada? Não sei se vocês podem falar para mim. Você falar, Kelly? Falo, claro. Exato. A tradução jurídica, ela é uma tradução que usa uma linguagem jurídica. Então, o tradutor, ele precisa ter conhecimento dessa área, desses termos, para que ele consiga trabalhar. Não necessariamente é uma tradução juramentada, que nós chamamos. O que é uma tradução juramentada? É uma tradução que ela tem fé pública, tanto em território nacional quanto nos países que o Brasil mantém acordo. Então, o tradutor público é concursado, eu sou concursada desde 2012, nós prestamos um serviço público como se fosse, eu brinco com o pessoal, como se fosse um cartório. Um cartório, nós temos como se fosse um cartório. Eu faço uma autenticação, só que em outra língua. Para ficar simples, né? Para o pessoal entender como que funciona. Então, você precisa traduzir uma certidão de nascimento para apresentar no exterior. Por que se pede uma tradução juramentada ou certificada, que é chamada em alguns países? É pedido dessa forma porque nós temos fé pública, eu respondo por essa tradução. Ela tem regras, eu tenho que ser original, eu tenho que manter a originalidade. Por isso que eu falo que é uma cópia autenticada. Às vezes, quando você faz uma tradução simples, até uma tradução jurídica, eu posso conversar com o doutor Alexandre e falar: doutor, aqui o senhor colocou tal palavra. Podemos alterar para o inglês que dá o mesmo sentido, mas fica melhor? Pode, Kelly. Na juramentada eu não tenho essa liberdade. Eu tenho que tentar, quando possível, claro, manter o original do documento. Do documento que está sendo traduzido. Isso. Então, essa é a principal diferença. Que legal. Doutor Alexandre, a gente estava falando sobre como que o tradutor acompanhar o advogado é importante, né? No domingo eu estava assistindo um filme, chama O Pacto, que fala sobre a guerra no Afeganistão. E lá eles tinham os tradutores, né, que eles contratavam, que era da região lá. E numa determinada cena lá, o tradutor ele fala pro comandante do exército lá dos Estados Unidos que aquela tradução que ele tá fazendo, aquela pessoa que tá falando está mentindo. Aí o comandante fala para ele assim: você foi contratado para traduzir. Aí ele fala assim: não, eu não fui contratado somente para traduzir, mas sim para interpretar, que é diferente. Em cima disso, qual que é o papel do tradutor ao acompanhar um advogado em uma reunião de negócios? Porque eu acho que envolve muito isso, de não só traduzir, mas também interpretar o que está sendo falado. Bom, Júnior, primeiro, você tem um bom gosto para filme, tá? Porque esse filme é muito bom e eu mesmo já vi umas 3 vezes. Respondendo a sua pergunta, o direito internacional, ele não existe, não dá para vislumbrar o direito internacional sem um tradutor. Porque, veja, são N países que se envolvem numa situação. Tá? Desde 2, pode ser 2, 3, 4 países numa situação. E toda lei, todo país tem sua lei. Cada país tem sua lei. E a sua lei de cada país tem sua especificidade, tem sua linguagem, né? Tem muita coisa que a gente pode falar. Cláusulas, por exemplo, em português é uma coisa, já em contratos americanos é outra palavra, é outra coisa que não tem nada a ver. Então o tradutor ele tem que ser específico na área de direito, ele tem que conhecer bastante a área de direito da língua que ele vai traduzir. Então não tem como o direito internacional andar sem o tradutor. Ele tem que estar junto, porque os documentos eles têm que ser fiéis àquilo que está sendo escrito, né? Porque por causa da interpretação do outro país, o tradutor tem que estar junto numa mesa de negociação. Por mais que o advogado conheça da língua estrangeira que ele está tratando, tem que ter um intérprete junto, porque o intérprete ele conhece, ele estuda aquela língua, ele conhece as nuances, ele conhece a diferença, que muitas vezes o advogado que está ali
fazendo a negociação, ele não tem esse feeling, ele não tem esse conhecimento, né? Então o intérprete tem que estar junto. Então é muito importante essa ligação entre o direito internacional e a tradução. Bacana. Até antes da gente começar aqui, você estava contando um caso que eu achei super interessante. Até vou pedir para você trazer sobre essa questão de não só traduzir, mas sim interpretar. Exatamente, Júnior. Nós estávamos comentando, inclusive, já trabalhei com o doutor Alexandre, né, doutor? Sim. Em reuniões com clientes internacionais, acompanhando a reunião. Doutor Alexandre fazendo a reunião e eu como intérprete, justamente para estar lá. É um termo específico, vamos verificar. Então, não quer dizer que o advogado não saiba a língua, mas ele precisa ter ali para justamente alguém que conheça as técnicas, né? E o caso que eu contei para você, que se estiver me ouvindo vai saber quem é, né? Eu não vou falar o nome, claro, mas não foi nem na língua inglesa, foi na língua espanhola. Nós estávamos na conversa e uma das pessoas perguntou se a mãe da outra era surda. E era em espanhol. E a pessoa falou, sim, a minha mãe é surda. E continua. E aí eu olhei, né, a interpretação da situação, já fiquei assim. Aí ela perguntou, desde quando? Ela falou, desde sempre. Olha que interessante, você aprendeu a linguagem? Aí eu falei, só um pouquinho. Ela está se referindo a surdo como quem não escuta. A sua mãe não escuta? Não, a minha mãe escreve com a mão esquerda. Porque no espanhol é surdo, né? É com Z, a escrita é canhoto. E sordo é surdo, que não ouve. Então, teve uma confusão de termos. São os falsos cognatos, né? Exato. São os falsos cognatos. Uma pequena palavrinha ali, às vezes a forma de você pronunciar ali na língua estrangeira, ele significa outra coisa. Outra coisa. E como eu já tenho uma experiência em interpretação, porque para você ser um intérprete, um tradutor, você precisa de técnicas. Então, um exemplo no Núcleo, nós acabamos um curso recentemente sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem outros idiomas. Ótimo, eu acho isso fantástico. Só que você precisa, para trabalhar na área, você tem que ter algumas técnicas, que é diferente de você simplesmente falar. Por isso que o acompanhamento numa reunião, como muito importante. Imagina numa reunião, uma situação dessa, você trocar uma palavra achando que é uma coisa e é outra, você coloca no contrato, isso lá na frente pode dar um problema gigante para as duas partes. Como que você corrige isso depois? Como é que você vai corrigir isso depois? Muito mais trabalhoso, né? Não, muito mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma. Então, tem que ter muito cuidado. O advogado que trabalha nessa área do direito internacional, ele está, por mais que ele entenda da língua que ele está negociando, ele tem que ter um intérprete junto, ele tem que ter um tradutor. Ah, que bacana. Maringá está se posicionando como um polo logístico, né? A gente tem visto isso aí, um polo logístico internacional, com a internacionalização do aeroporto, né? Como vocês veem a demanda por traduções e serviços jurídicos especializados crescendo com essa realidade? Isso é natural, né? O aeroporto sendo internacionalizado vai ter demandas de serviços, de N serviços na área de direito internacional. Tá? Não só direito, né? Mas de outras áreas. E o tradutor, ele vai ter que estar junto. Não só no direito. Eu, especificamente, estou falando do direito. Sim, mas várias áreas vão ter demandas. E o tradutor vai ter que estar ali. Vai ter que, não só o tradutor de inglês, de espanhol, vai ser, como a doutora Kellen falou, de mandarim, de árabe, né? Então, assim, realmente esse tipo de crescimento em nossa cidade vai precisar, a demanda do tradutor vai ser muito grande. E na área de direito, principalmente. Quer complementar? Eu gostaria de complementar o que o doutor falou, que é extremamente importante, porque, você veja só, muitas empresas não estão ainda preparadas para essa internacionalização. Então, um dos papéis do advogado é o assessoramento prévio, do tradutor também. Você precisa preparar uma empresa para uma internacionalização com uma tradução de um site, numa negociação, vou importar da China,
tem um intérprete de mandarim para estar acompanhando. E essa negociação ela vai trazer demandas até mesmo em outras áreas, como o doutor falou, porque nós vamos ter pessoas aqui de outros países morando em Maringá, alugando casas em Maringá. Talvez... né? Uma pessoa, vamos aqui colocar um exemplo, um americano muda para cá com sua família. Ele não fala o português. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Todo mundo fala. Né? Então, ele muda para cá. Ele vai numa imobiliária. Aí ele quer alugar um apartamento. Ele precisa falar, olha, eu quero um apartamento com 3 quartos, 4 quartos, sei lá, o que ele vai querer. Sim. Se ele não tiver uma tradutora junto, e na hora de assinar o contrato, ele vai pegar o contrato. Bom, o americano tem mania de levar para o advogado ler o contrato. Sim. Ele faz isso. Chega no meu escritório. Olha, eu trouxe um contrato aqui e eu precisava que o senhor me explicasse. Eu vou precisar de uma tradutora. O senhor quer que eu passe esse contrato em inglês? Eu vou precisar de uma tradutora. Né? Então tem tudo essa gama de serviço por trás dessa situação de Maringá estar crescendo nessa área. E essa internacionalização, ela traz benefícios para todos os setores da cidade. Ela vai gerar até para o setor público uma necessidade. Sim, sem dúvida. De adequação. Eu preciso fomentar o turismo em Maringá. Como que eu vou fomentar turismo sem placas turísticas escritas pelo menos em espanhol, né? Então, eu vou gerar negócios, e acho que é isso que nós estamos falando também, né? Também, exatamente. Dentro do empreender. Claro, a gente sabe que tanto nós, tradutores como juramentado, quanto advogados, nós temos restrições, né? Não é essa a questão. É a questão justamente de como nós ajudamos essa internacionalização. Que nós somos chave nesse sentido para que a própria cidade cresça. A gente ofertando um bom serviço, entendeu? Com certeza isso vai de boca em boca, não só para aquela pessoa que prestou o serviço, mas para a cidade. Ó, a cidade é bem estruturada, exato. Lá tem advogados internacionais que podem nos ajudar, tem tradutores, perfeito. Tem intérpretes, entendeu? Então tem toda essa... Que bacana. A gente tem a questão da tradução juramentada para os contratos, né? Eu queria saber um pouquinho, em qual situação que a tradução juramentada é obrigatória para contratos entre empresas? Legal, Júnior. Essa é uma questão que sempre precisa do advogado. 100%. Que ele vai orientar na realidade. E o que acontece? Depende da finalidade, para onde você vai apresentar esse contrato. Então, eu tomo muito cuidado para, quando chega uma tradução juramentada para mim nesse sentido, de falar para o cliente, você já buscou o seu advogado? Você já buscou orientação? Mesmo eu sendo advogado, eu não trabalho... Não é a sua área de atuação. Não é a minha área de atuação e eu não confundo as duas coisas. Uhum. O doutor Alexandre sabe disso. A gente trabalha em parceria, trabalha com outros colegas. Não, meu advogado é fulano. Então, fala com ele. Porque às vezes está faltando uma apostila de AIA, às vezes está faltando um documento, alguma assinatura que deve ser feita de forma diferente. Então, aí sim você vai ter a orientação correta de que se esse documento vai realmente ter a necessidade de ser juramentado. Mas, por exemplo, um processo. Você precisa sim ter uma tradução. Quando você lidar com órgãos públicos, seja no Brasil ou lá de fora, você tem que ter uma tradução juramentada, no caso lá de fora. Aqui você tem que ser firma reconhecida, autenticação de documento. É quase a mesma coisa isso, né? Só que nós usamos a palavra juramentada. E... quando você lidar com os órgãos públicos, tem que ser juramentado. Já quando é órgãos particulares, uma empresa, uma companhia para outra, muito difícil ser pedido esse tipo de coisa, tá? Juramentado é um registro? Em que sentido? A tradução? A tradução. Isso, eu tenho um número de tradução, toda tradução tem um número, ela tem um livro
e ela tem páginas. Então entra naquilo que você falou, que é muito parecido com o cartório. Exatamente. Eu tenho que guardar, sou responsável pelo... Hoje é digital, graças a Deus. Facilitou a vida. Então tinha os livros? Tinha os livros, A responsabilidade do tradutor juramentado é quase maior, se não for maior, do que do advogado na hora de fazer um documento. Na hora de redigir um documento internacional. Porque em caso de processo, essas coisas, vai ser solicitada toda essa documentação juramentada. Isso. Na sua resposta aqui, você comentou sobre a apostila de Haia. O que é a apostila de Haia? Quem pode fazer? Interessante. Isso aí é uma dúvida, né, doutor? Que muita gente tem. A apostila de Haia, o que é? Você pegar um documento, vamos supor aqui, ó, a carteira, o RG. Você vai levar no cartório e ele vai fazer uma autenticação que ela tem validade internacional, que aquele documento é legítimo. Ele é apostilado, que a gente chama. Tá? Ele vale em qualquer país. Isso foi uma apostila de Haia, porque ele tá lá na Convenção de Haia. Convenção de Haia, eu ia falar sobre dizendo que esses documentos, para eles transitarem de um país para o outro, ele tem que ser apostilado. Isso, Haia é uma cidade, né, na Holanda. E foi feito em 1961, 5 de outubro, essa semana fez aniversário, a convenção. E dentro da convenção surgiram vários acordos. Né? Um deles é sobre a legalização de documentos que é o que o doutor estava falando. Antigamente, quem é das antigas aí, que já precisou de um documento internacional, precisava ir num consulado. Onde que aqui em Maringá, por exemplo, não é Maringá não, porque vai ser apostilado no Brasil, mas você mora nos Estados Unidos, moro lá no meio oeste dos Estados Unidos, o consulado mais próximo é Miami. Tinha que ir até lá, naquela época, vou falar uns 30 anos, ir até Miami para você pegar um selinho do documento lá, do consulado. Na cópia da Xerox. Então, hoje, qual foi a finalidade? O Brasil ratificou em 2016, 2016. salvo engano, 2016. Passou a ter validade. Então, todos os países que são signatários desse acordo, vamos dizer assim, eles recebem. Então, eu não preciso mais encaminhar para um consulado. Em alguns países é na prefeitura, facilitou muito. E aqui no Brasil é os cartórios que fazem. São os cartórios que fazem. E interessante... Democratizou. Democratizou. Foi assim, Júnior, em algumas situações eu falo que ele... Não é que ele dificultou, mas aí todo mundo começou a pedir a apostila de Haia. Né? A demanda aumentou. Coisas que não precisava, as pessoas agora querem segurança... Aí querem apostila. Então, para algumas situações, eu falo assim, poxa, mas é um documento fácil de fazer, os cartórios estão ágeis, é bem bacana trabalhar com eles hoje nessa questão. Não é um valor, assim, exorbitante. Isso. Ele está dentro dos valores aí parecidos com autenticação, esse tipo de coisa. É tranquilo. E é interessante porque uma questão muito importante que aí entra o assessoramento do advogado. Olha só, eu não posso fazer a apostila de Haia em outro país que não seja o país de origem do documento. Exatamente. Então, vamos supor, eu vou morar no exterior, vou com a família, ou então a empresa, vou abrir uma filial fora e tudo mais. Legal, vou para lá, levo os meus documentos, faço uma tradução juramentada, chega lá, não, você precisa da apostila de Haia. Aí você tem que voltar para o Brasil ou pedir para alguém aqui ir num cartório, fazer apostilamento, às vezes tem que traduzir tudo novamente, porque quando nós fazemos a tradução, nós mencionamos a apostila na tradução. Olha o custo que você tem. Se você tem um advogado te orientando, ele já vai falar, já vai com apostila, né? Tudo certinho. A mesma coisa quando vem. Quando o pessoal vem de lá, eles trazem a documentação sem apostila de Haia. Eu vou fazer aqui no cartório. Não, você não vai fazer no cartório, você tem que ser lá na origem. Olha só. É muito comum com brasileiros que foram morar fora e agora estão retornando para o Brasil depois de 20 anos. Casaram lá fora, tiveram filhos. Exatamente, chega com a certidão de casamento, diz dos filhos. Tá, mas isso aqui não tem validade, meu amigo. Você precisa apostilar em seu país. O que é isso? Você vai lá, você vai autenticar isso aí num órgão público lá,
qualquer, ou prefeitura, como a doutora Kellen falou, ou num órgão qualquer. Nos Estados Unidos, acho que até advogado faz apostilamento, né? Tem algumas situações. Entendeu? Você apostila e me traz isso daqui, porque aí sim eu vou poder dar entrada aqui no Brasil, porque senão os documentos estrangeiros não têm validade no país. E para faculdades, grades curriculares, essas coisas tudo? Mesma coisa. Todo o mesmo processo. Mesma coisa. Quando é pública, quando está estudando fora, que você precisa transferir essa grade para cá, você tem que fazer o apostilamento. Aí Legal. a gente sempre orienta, Júnior, claro, com o advogado, que vai saber falar melhor isso, verificar com a instituição também, porque temos regras, a cor, aí entra o direito, por isso que é importante. Por exemplo... Estão sempre juntos vocês, né? Sempre. Mercosul, existe acordos que dispensam a apostila diária. Exatamente. Entende? Até a tradução juramentada em alguns casos do espanhol para o português. De alguns documentos. Então, por isso que eu preciso do quê? De um advogado que entenda da área internacional. Isso é importante para todo o processo. Então não é, então legal, vou fazer a apostila. Não precisava você ter feito. Era só você ter feito uma orientação que você teria economizado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E nesse contexto da globalização, como a tradução e o direito internacional podem promover competitividade às empresas brasileiras? Pergunta interessante essa. Ao meu ver, você tendo um bom escritório de advocacia que te assessore, uma boa tradutora que está ali junto acompanhando o escritório de advocacia que vai te assessorar na área de direito internacional, isso é muito importante. Como eu disse lá atrás, você tem que passar com confiabilidade para o seu cliente lá fora. E a confiabilidade é você estar junto com bons parceiros que realmente entendem. Um bom advogado internacional, ele vai pegar a lei, ele vai sentar junto com a tradutora, ela vai traduzir e interpretar aquela lei para você, e você, como advogado, você vai entender, você vai fazer o que ela não conseguiu interpretar, você vai interpretar a mesma coisa que você faz no direito brasileiro. Você pega a lei, você tem que interpretar o que está escrito ali. Então, os dois são parceiros fundamentais, tem sempre que andar junto para poder fazer esse serviço sair de acordo com maestria e traduzir o mais fiel possível. Bacana. Interessante. Sim, Júnior, essa pergunta é interessante que o Dr. Alexandre está falando, porque globalização, se nós falamos de globalização, nós estamos falando de um conjunto de normas. Eu estou falando de internacionalização de regras. E também eu estou falando de linguagem. Não tem como ter uma globalização sem falar de linguagem. Então, você veja, a globalização, ela realmente, vamos dizer, une os dois lados, que é justamente a advocacia e a tradução. Então, se eu preciso fazer negócios com a China, eu tenho que ter um advogado internacionalista que entenda do que está fazendo, e também preciso de um bom intérprete de mandarim, ou tem vários mandarins, né, para que possa estar lá. Não, eu vou falar com por exemplo, a França. Eu já estive em situações que, mesmo falando fluente espanhol, que eu também, desculpa, falo espanhol e francês, mas não fluente. Falando fluente o inglês, vou negociar com francês. Eu começo a conversa em francês. Depois podemos falar em inglês? Claro, ele fala fluente o inglês, melhor às vezes que o francês. Só que isso é o quê? É você, na hora da globalização, na hora de você dar competitividade para o teu cliente, são coisas que fazem a diferença. Então, o imposto, que é a questão que mais gera problemas. Se você vai sozinho, você talvez consiga fazer. Mas será que você vai fazer com maestria? Será que não vai estar pagando mais imposto sem um contador e um advogado junto assessorando? Então você veja que até o contador, né, Júnior? É importante. A parte tributária internacional de transferência de valores entre países, já o direito tributário nosso já é complexo, né? Você sabe, você é contador, e imagina você lidar com outras leis,
com outro país, com outra língua. Se você não tiver um tradutor que entenda realmente, que tenha a técnica, que conheça da técnica do direito para poder te traduzir exatamente o que é aquilo, você também, como o advogado, você não vai conseguir fazer um bom serviço. Por quê? Porque o tradutor te passou algo errado, você interpretou errado e aquilo vai continuar errado. A entrega final vai ser errada, com certeza. Exatamente. Então, é um processo. Essa competitividade, muitas vezes, é o quê? É gerar negócios, é gerar o melhor negócio para o seu cliente. E isso, nesse cenário, eu falo assim que o cenário de globalização, hoje internacionalização, não é para amadores. Não é para amadores. Há um tempo, acredito que há 20 anos, você conseguia aqui de Maringá, talvez sentado sozinho, você conseguia se virar assim muito legal, fazia as coisas tranquilo. Mas hoje não dá, não é para amador. E o volume também, né? Volume. Aumentou muito, né? Aumentou muito. 20 anos você tinha uma demanda baixíssima, né? Hoje você tem uma demanda muito alta. Muito alta. E profissionalismo. Essa é a questão. Não dá para você entrar no mercado para brincar. Você precisa entrar para ser competitivo. Então, você não pode errar. Você não pode. Então, você precisa ter uma assessoria jurídica que realmente te dê segurança. O trabalho de um tradutor, nós temos a colega que faz árabe. É complexo a tradução de árabe. Tem regras na hora da interpretação. Tem roupa. Quando você vai numa reunião, dependendo do país que você vai, você tem roupa para o intérprete também vestir, se posicionar. Você veja bem, dependendo da palavra que o tradutor, o intérprete usa, ele pode acabar com o negócio. Entende? Então, ofender o outro lado. Ofende o outro lado. A forma que eu entrego o cartão, dependendo da cultura, ele vai fazer diferença. Tem cultura que a mulher tem que se posicionar diferente, sim, é cultura. Cultural, nós estamos falando de cultura. E entra o direito nisso também. Então, assim, isso tudo passa pelas duas áreas, tanto a área jurídica quanto a área de tradução. Nessa nossa conversa, assim, o que eu tô achando muito interessante é como Maringá ela tem se preparado, né, nas diversas áreas, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar que hoje a tendência é que Maringá aumente muito esse trabalho internacional com o aeroporto e tudo mais, e com outros trabalhos que estão sendo feitos na nossa cidade, como é importante ter tanto advogados, especialistas, tradutores, hoje no núcleo lá de várias, né? Depois você vai para a área tributária, contadores e tudo mais, né? Tô achando, assim, tem enriquecido muito para mim saber que em Maringá, se a gente quiser, a gente já pode contar com tantos profissionais que vão fazer com que a gente dentro de outro país lá e consiga negociar tranquilamente. Maringá tem profissionais nessa área bem preparados. Bem preparados. Que bacana. E falando em preparado, tem uma outra pergunta aqui com relação à cobrança de dívidas internacionais. Quando a gente fala que as empresas estão trabalhando muito lá fora, a gente fala também que a gente tem essa questão das dívidas internacionais, né? Como que o trabalho conjunto do tradutor e advogado pode agilizar esse processo para garantir melhores resultados nessa questão de cobrança de dívidas internacionais? Veja, o advogado sendo assessorado por um bom tradutor, intérprete, ele vai conseguir fazer um bom documento para poder entrar no outro país e fazer com que o processo seja mais curto. Você estando bem assessorado, toda a documentação, tudo certinho, tudo bem traduzido, é fácil você chegar num órgão, entendeu? E colocar lá o documento, o documento está bem traduzido, o cara vai pegar, vai olhar e falar, eu entendi o que você quer. Eu sei o que você está querendo. Você já está entrando com um documento aqui para fazer uma execução em nosso país. E até mesmo ler, quando você entra com um processo, você está entrando no judiciário internacional do outro país. Você tem que estranho, estrangeiro. Você tem que saber o que está escrito lá. O advogado não pode saber várias línguas, então ele tem que estar com o intérprete certo para aquela determinada língua para poder ajudar ele. E a área, por exemplo, você falou a área de cobrança internacional. As pessoas não sabem, mas é perfeitamente factível uma dívida ser cobrada em outro país. Ou se a pessoa saiu do Brasil, foi morar no Japão ou na Espanha, você pode perseguir essa pessoa,
né? Você pode, se você souber onde ela está, você pode cobrar ela, executar ela lá fora. Se uma empresa fez uma compra de uma empresa brasileira e ela não pagou, essa empresa brasileira, ela pode perseguir essa empresa lá fora. Ela pode bloquear bens dela lá fora. Ela pode cobrar isso aí lá fora, executar ela lá fora. E o empresariado brasileiro não sabe disso. E o que é importante nisso, doutor Alexandre, é que esse assessoramento, antes dessa negociação. Antes dessa negociação. Porque o que acontece, que eu já até assessorei alguns advogados na tradução, é o cliente ter feito tudo por conta, aí na hora que deu o problema, chama o advogado para resolver. Só que aí já não tem, às vezes, o que fazer. Porque o contrato não foi feito, como foi feito, não consigo executar lá fora. A forma com que a negociação foi feita me colocou uma arbitragem caríssima. Veja, eu vou até dar um exemplo. Uma empresa, há uns anos atrás, uma empresa muito grande de Maringá, vendeu um produto para a China, um container cheio. Quando chegou, eles entregaram o container, ele entrou no navio. Quando o navio partiu, a empresa de Maringá não conseguiu mais contato com essa empresa. Despachou, sumiu. Aí me contataram, doutor, o senhor trabalha nessa área, por favor, vem aqui para dar uma ajuda. Eu cheguei lá, vocês fizeram o contrato? Fizemos, o contrato está aqui. Era um contrato como você faz um contrato aqui com o rapaz que vai arrumar o teu carro. Você tá comprando ali uma peça ali, sabe, na esquina, alguma coisa. Você tá fornecendo pro cara ali que é da outra cidade. Não era um contrato internacional dentro das normas da CISG, da Unidroit, nada. Completamente fora de padrão. Eu falei assim... com esse contrato aqui não dá pra gente fazer absolutamente nada. Nada. E uma empresa de grande porte. É isso que é o prévio. E morreu. Acabou. Perderam o container. Aí, ó. A gente não sabe quem que tá do outro lado, né? Exatamente. E existem meios, inclusive, de você saber quem está do outro lado. Antigamente era mais difícil, né? Mas a gente está globalizado, igual a gente já comentou. Existem meios, né? Inclusive, através do nosso governo, ele pode te ajudar a saber. Lógico, você tem que saber os canais, né? Mas isso não tem custo. Quando você vai fechar um negócio com alguma empresa do exterior, você pode fazer essa consulta e o próprio governo brasileiro, o departamento dele, vai te dar informações dessa empresa. Bacana. Realmente, assim, é muita informação que a gente está recebendo aqui hoje. Eu, particularmente, tem muita coisa que eu não sabia que funcionava dessa maneira. Então, espero que todos estejam aproveitando bastante aí as informações que o doutor Alexandre está trazendo, a Kelly também, que também é doutora, né? Mas não atua, mas é muito legal. A gente está encaminhando para o final aqui do nosso podcast, né? Com bastante informação. Só tem mais 2 perguntas que eu queria fazer. Tem a ver com o direito internacional da família, né? Hoje, nesse mundo globalizado também, a gente tem muito essa questão de casamentos lá fora, depois divórcios, né? Então, a gente tem inventários, pode afetar diretamente. Como que tradutores e advogados lidam com essa situação e como que eles podem ajudar nessa situação mais voltado para a família? Olha, Júnior, eu posso falar para você que eu tenho feito muitas traduções nessa área, que é a área do direito da família. Aqui em Maringá é uma cidade que nós temos várias pessoas que há 25, 30 anos foram morar no exterior. Ainda acontece, ainda é um fluxo muito grande. Mas que foram para o Japão, Estados Unidos, contraíram Espanha, matrimônio, tiveram filhos, estão voltando. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes, agora também, infelizmente, nós tivemos um Covid que ceifou a vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, os pais estavam no Brasil, os filhos no exterior e faleceram no Covid. Foi muito marcante na questão do direito de família e tudo mais, sucessório, porque tinham bens. Muitos filhos estavam no Brasil, os pais moravam fora. Faleceram em virtude da Covid, por ter idade avançada, geralmente, e deixaram bens lá fora. Ou aqui no Brasil, no nome deles. Ou então o filho está lá fora, casado com uma alemã, mas o casamento não tinha sido registrado no Brasil. Ou então ele já tinha se divorciado
E aí agora, como que vai fazer? Eu já tinha me divorciado, fui pra lá, casei. E ele foi pra Espanha, conheceu a alemã, casou na Espanha, ele é brasileiro, entendeu? Exato. Então, veja, é uma torre de Babel. E você tem que ter o direito, tem que ter cuidado nessa interpretação de lei. E mais uma vez, é aquilo que eu falo desde o começo. O direito internacional, a relação dele com o tradutor é muito tênue. Então, eles têm que estar juntos para fazer um bom serviço. Porque qualquer interpretação, qualquer tradução mal feita vai esbarrar num órgão qualquer, esse documento, e esse processo não chega ao final. Então, uma coisa, às vezes, que é para durar 1 ano, 1 ano e meio, ela barra. Eu estou falando isso porque qualquer coisa que nós fazemos hoje e que lide com um órgão público, ele tem uma certa demora, né? Então vamos supor que é um processo que era para demorar 1 ano, 1 ano e meio. Em virtude de um documento mal traduzido e mal interpretado pelo advogado, ele vai se estender. Porque esse documento vai ter que voltar, vai ter que ser refeito essa situação. Então é um trabalho conjunto e muito importante, inclusive. Eu acho que a doutora Kelly até pode complementar mais essa pergunta aqui. É que, na realidade, esse processo tradutório aí do direito de família não é só o juramentado. O juramentado ele já é para questões quando eu estou no judiciário, quando eu tenho que fazer o registro no cartório, enfim. Mas é justamente, já participei com colegas de negociações para fazer acordos familiares, a mediação internacional, por exemplo. Com uma pessoa em Nova York, na videoconferência, a família aqui no Brasil e outra na Austrália, tentando acertar os termos de como ficariam os bens, ou então do divórcio, o marido no Japão e a mulher aqui no Brasil, fazendo a interpretação para o colega, porque uma das partes não falava português, por exemplo, para chegar num acordo que talvez vai ter que ser redigido em língua estrangeira e depois traduzido para o vernáculo, que é a língua portuguesa, né? Ainda existe esse termo que nós usamos, dependendo as partes do contrato, do acordo, da negociação. Então, você veja que é uma área muito ampla, não só para o tradutor juramentado, que sim, é específico, mas para todas as línguas, para todas as áreas. E eu falo assim, é o tradutor preparado. Como o doutor falou. Então, é por isso a importância do empreender. Por isso a importância do núcleo. Exatamente. Bacana. E é uma área muito sensível, né? Que a gente está lidando ali com famílias, seja num inventário, seja num divórcio. É o que nós aprendemos no direito na academia. É o bem da vida. É o bem da vida, exatamente. Para a gente finalizar aqui, fazer uma pergunta falando sobre empreendedorismo também, que é com relação a quando um empresário decide abrir uma filial em outro país ou alguém de outro país vem abrir uma filial aqui no Brasil, né? Como que o advogado, qual o papel do advogado e do tradutor nessa internacionalista, na adequação dos contratos e na documentação para que essa empresa se regularize no seu país, no caso aqui no nosso país, que é para quem vem para cá, e também se você quiser se regularizar lá fora? Veja, o advogado tem que ser um advogado preparado, né? Existem algumas nuances, algumas diferenças que o advogado tem que se atentar quando uma empresa de fora vem se instalar no Brasil. Não é como uma pessoa aqui do Brasil decide abrir uma empresa, são documentos completamente diferentes. Esses documentos têm que ser, quando o empresário vier para o Brasil, tem que ser apostilado, tem que ser traduzido para o tradutor juramentado, entendeu? Então, tem que ser um advogado que já tenha um pouco de experiência nessa área de abertura de empresa internacional do Brasil, porque são especificidades dessa área. Não é como abrir uma empresa, uma pessoa brasileira, um brasileiro nato, abrir uma empresa aqui. É completamente diferente. Bacana. Bom, a gente já chega no final desse podcast. Queria agradecer a você que chegou até aqui. Vamos deixar para a doutora Alexandre fazer as considerações finais e para a gente finalizar. Tá.
Bom, como eu disse aqui, quase todo momento, o direito internacional, ele está ligado, ele anda junto com a tradução. Não tem como um escritório de advocacia, um advogado, por mais que ele fale aquela língua onde ele vai negociar, onde ele vai preparar um contrato, ele caminhar sozinho nessa seara. Só se ele morou muito tempo, ou ele tem um escritório lá fora, onde ele conhece todas as nuances, os termos daquela língua que ele que ele está negociando ou que ele está contratando, tudo bem. Mas se não for, ele precisa. O tradutor, ele é mais preparado. O tradutor, ele conhece da língua e o advogado conhece do direito. Então, o tradutor, ele traduz e o advogado, ele vai interpretar aquela tradução para ele poder colocar toda aquilo no papel ou preparar um processo que seja um contrato ou até mesmo uma negociação. Bacana. Eu até complementaria, Júnior, que muito bem o doutor falou, realmente o advogado e o tradutor sempre juntos. E o tradutor, ele tem, além do conhecimento linguístico, ele tem o conhecimento das técnicas de tradução. Porque é muito diferente alguém que conhece só o idioma fazer, por exemplo, você fala português, você entende tudo que o médico fala? Você não é médico. Exatamente. Você não é da área. Você até entende, você vai no Google, você dá... Mas será que é isso mesmo, né? É isso, é essa a questão. Por mais que o advogado ele fale o inglês, e eu sou entusiasta, nós até conversamos isso ontem, né, doutor? Exatamente. Para que os escritórios realmente invistam no aprendizado, principalmente da língua inglesa, para a área jurídica, mas o papel do tradutor ele é um pouco diferente. É justamente parceiro técnico, especializado sabe fazer, tem expertise naquela área, que é diferente de você somente falar o idioma. O idioma, tem que interpretar também, né? Isso. A gente falou bastante sobre interpretar aqui. Bacana. Eu queria, em nome do Programa Empreender, em nome da diretoria, agradecer aos dois por terem participado. Foi muito rico, eu particularmente aprendi bastante coisa aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade. E então, importante que um recadinho só no final. Cada opinião expressa aqui representa a linha de pensamento pessoal de cada um, não necessariamente representa a opinião da Assim. Eu queria fazer um agradecimento especial à TV Band que cedeu esse espaço, também a Ana Sade, professor Barbieri, a Ana Sade, presidente do Programa Empreender, professor Barbieri, presidente da Assim, e aos diretores Gisele Cancini Púpio e Marcos Moreira, que também fazem parte do Comitê de Representatividade Setorial e que são responsáveis por esse podcast junto comigo. Muito obrigado aos que chegaram aqui. Aproveitem bastante porque esse tema é rico e eu particularmente gostei muito. E um grande abraço a todos. Obrigada, João. Obrigado.